precisamos. Ele sabe que todos nós facilmente podemos desconsiderar as suas advertências contra o mundanismo, com o argumento de que nós não podemos evitar o estarmos ansiosos com as coisas dessa vida. Nós temos nossas preocupações, nós temos aquilo que inquieta o nosso coração, e o Senhor Jesus, sabendo disso, então, ele traz aqui uma exortação especificamente sobre isso. E nós vamos ver que, independente dos argumentos que nós podemos levantar para sustentarmos que nós estamos fazendo a coisa certa quando estamos ansiosos, o Senhor Jesus nos mostra aqui que nós não devemos estar ansiosos nem preocupados com as coisas dessa vida acima do reino de Deus. E nós podemos então usar como argumento algumas perguntas como: por acaso nós não devemos estar preocupados com o sustento necessário da nossa família? Um pai, um chefe de família não deve estar preocupado em ter o seu trabalho, poder sustentar a sua casa e prover aquilo que a sua família precisa? E todas as pessoas não devem estar, então, cada um de nós não deve estar preocupado em atender às nossas necessidades materiais. Nós vemos um mundo que precisamos de roupa, precisamos de comida, precisamos nos locomover e precisamos ter essas preocupações na nossa vida. Não é possível que nós tenhamos esse tipo de preocupação na nossa mente. E o Senhor Jesus, então, conhecendo essa preocupação que existia existe toda a história da humanidade, especialmente os nossos dias, os homens e mulheres muito ansiosos quanto ao futuro, muito preocupados com as coisas dessa vida, e por vezes acabamos deixando de lado aquilo que realmente importa, que é a palavra de Deus. E o que nós vemos então nessa passagem é que o Senhor sabia que nós devíamos fazer esse tipo de pergunta. E então, o Senhor fornece resposta para cada uma delas. Nós vamos ver então nessa passagem as seguintes lições hoje. A primeira é uma coletânea de argumentos notáveis que o Senhor Jesus nos dá contra a ansiedade sobre as coisas dessa vida. Em segundo lugar, nós vamos ver qual é o elevado padrão de vida que é exigido para aqueles que são crentes, que se professam ser filhos de Deus. E em último lugar, nós vamos ver uma maravilhosa promessa que está assegurada para todos aqueles que perguntaram no reino de Deus. Vamos ver então, em primeiro lugar, quais são esses argumentos notáveis que o Senhor Jesus nos dá, nos orientando, nos ensinando que não devemos estar ansiosos sobre as coisas dessa vida. Jesus nos mostra aqui que nós não devemos estar preocupados com as nossas necessidades básicas. Nós devemos descansar no Senhor. Em primeiro lugar, ele nos diz para que nós devemos observar os pássaros, observar as aves dos céus, e dizendo que elas não semeiam, que elas não ceifam, mas elas sempre têm o seu sustento diário. O que o Senhor Jesus está dizendo aqui não é que os pássaros são ociosos, que eles não fazem nada para ter o seu alimento, eles simplesmente caem do céu e eles recebem a sua comida. O ensinamento não é esse. O ensinamento é de não estar preocupados. As aves a cada dia saem para buscar o seu alimento e pela providência de Deus, cada uma delas encontra aquilo com que se alimentar e também alimentar os seus filhotes, mas elas não ficam preocupados em demasia com o sustento diário. Então, se o Deus Criador de todas as coisas, nosso Criador, se ele sustenta e se ele provê o alimento e providencia o alimento para os pássaros e dispõe das outras coisas de acordo com a sua santa sabedoria, pela sua providência, pela condução de Deus do mundo, se ele faz isso até com as aves, com certeza ele fará isso muito mais do que isso com os seus filhos espirituais, com aqueles pelos quais o Senhor Jesus morreu, aqueles pelos quais o seu Filho morreu na cruz para que pudéssemos ser salvos e pudéssemos então ser reconciliados com o Senhor. Se o Senhor Jesus tem esse cuidado, se Deus tem esse cuidado para com as aves, quanto maior cuidado o Senhor tem para com os seus filhos. Isso fica bastante claro, o quanto Deus tem maior cuidado pelos homens, como o Senhor Jesus diz: porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Então, mostrando que assim como o Senhor cuida de toda a sua criação, aqui no exemplo das aves, nós podemos considerar como para todos os outros animais e todos os outros
as nossas criaturas que são sustentadas diariamente pelo Senhor. A primeira, então, essa primeira lição é: nós devemos ser humildes para receber do Senhor aquilo que Ele nos dá. E muitas vezes, como nós vamos ver mais adiante também, talvez não teremos tudo aquilo que nós achamos que é o melhor e tudo aquilo que nós queremos ter. Mas certamente o Senhor irá nos sustentar a cada dia com aquilo que nós realmente precisamos. Muitas vezes nós pedimos coisas que não precisamos e acabamos que não recebemos essas coisas, e por vezes até ficamos revoltados e nos rebelamos contra Deus porque não recebemos tudo aquilo que nós pedimos. Mas o que o Senhor Jesus promete para nós aqui é que Ele nos dará o sustento diário a cada dia. Com esse exemplo em relação aos passos que o Senhor nos traz aqui, a lição é: nós temos que ser humildes para receber do Senhor aquilo que Ele nos dá, aquilo que Deus tem como nosso sustento, e também o contentamento com aquilo que Deus nos dá. Estarmos satisfeitos e felizes e gratos a Deus por aquilo que Ele nos dá. O Senhor Jesus também nos ensina isso. Um pouco antes de falar sobre esse ensinamento, de falar essas palavras, Ele estava ensinando a oração dominical, o Pai Nosso, e Ele diz: o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Então é isso que essa é a oração que o Senhor nos ensina a fazer, a pedir ao Senhor que supra as nossas necessidades que são realmente necessárias. Parece redundante, mas porque às vezes nós pedimos coisas que não precisamos e acabamos que não recebemos, mas o que o Senhor Jesus nos ensina a pedir a Deus é aquilo que realmente nós precisamos, e Ele confirma aqui que não há nenhuma suma de dúvida de que Ele irá nos prover com aquilo que realmente nós precisamos aqui, assim como Ele sustenta todas as suas criaturas. Depois de usar o exemplo então dos pássaros, o Senhor Jesus nos diz para olharmos os lírios do campo. Eles não fiam, não tecem, e o Senhor Jesus diz que nem Salomão, com toda a sua riqueza, com toda a sua riqueza e sabedoria, se vestiu como qualquer um deles. Salomão, que foi o rei mais sábio, com grande riqueza, muito admirado pelo povo de Israel e muito reconhecido por ter toda essa riqueza e toda essa glória. E o Senhor Jesus diz que nem mesmo Salomão tinha tanta glória e riqueza, tanta glória como os filhos do mundo. Se Deus, então, a cada ano e a cada época, então, investe as folhas com novas pétalas e cuidando para que elas se renovem, certamente nós não podemos duvidar de que Ele tem um poder para fornecer também aos seus servos, a cada um de nós, que aqueles que professam a fé em Cristo Jesus, as vestimentas necessárias para a nossa vida. Talvez elas não sejam as vestimentas mais caras, talvez elas não sejam as vestimentas da moda, mas certamente nós teremos sempre o necessário para podermos nos aquecer pelo desafio, ou simplesmente para poder termos a roupa que nos vestimos, que é necessária para cada um de nós. E nesse aspecto, então, nós temos que tomar o cuidado para não cairmos no mesmo pecado que o povo de Israel caiu quando estava no deserto e estava com fome e queria comer carnes, e devemos então reclamarmos do sustento que Deus nos dá. O Senhor Jesus aqui está dizendo que vai suprir as nossas necessidades, mas nós normalmente temos que ser humildes e nos contentarmos com aquilo que o Senhor Deus nos dá. Nós conhecemos a história de como o povo de Israel saiu do Egito, onde era escravo, vivia sob opressão, onde vivia sofrendo por estarem escravizados ali. Então o Senhor Deus, de maneira maravilhosa e poderosa, os tira de lá, e logo, primeiro, o povo de Israel pôde ver todas as pragas que veio sobre o Egito e como Deus protegia onde o povo de Israel estava e nada vinha sobre eles. Depois, na última praga, quando morreram os primogênitos, aqueles que creram no Senhor, que mataram o cordeiro, que passaram o sangue pela porta, viram como os filhos do povo do Egito morriam e os deles não morriam. Eles viram depois como o Senhor Deus abriu o mar para que eles pudessem passar e fugir do Egito. E viu ainda, assim que eles acabaram de atravessar, eles viram os egípcios morrerem afogados quando o mar se fechou novamente sobre eles. Eles viram todas essas coisas e quando eles tiveram fome, o Senhor Deus estabeleceu então que a maneira como eles iriam se alimentar durante o período da travessia era pelo maná, era pelo pão que iria cair do céu, que eles então iam ter o seu sustento através do maná que o Senhor dá.
E o maná, ele por si só, ele já era um milagre por cair do céu a comida, que já era, em si só, já era um milagre, de prova do amor de Deus para com o povo de Israel. E fica ainda mais impressionante quando nós considerarmos o fato de que Deus disse que eles deveriam pegar apenas a porção que eles deveriam comer a cada dia, porque se eles pegassem a porção maior do que eles deveriam comer, para o dia seguinte não poderiam comer porque estaria estragado. E aqueles que não acreditaram no Senhor e pegaram uma porção maior, quando viam o maná no dia seguinte, estava estragado. De modo maravilhoso, o Senhor dizia: no sexto dia vocês podem pegar mais do que é a porção diária, porque no sétimo dia vocês não podem sair para comer, porque é o dia de descanso. E o maná então não irá estragar do sexto ao sétimo dia, vocês vão poder se alimentar. E de forma então maravilhosa, aquele pão que vinha do céu e estragava de um dia para o outro, nos primeiros 5 dias da semana, no sétimo dia ele não estragava mais, e o povo de Israel via tudo aquilo, esse cuidado do Senhor para com eles, e a maneira miraculosa como o Senhor cuidava deles. Mas isso chegou um momento que não era mais suficiente para o povo de Israel. O povo de Israel começou a ver todo dia a mesma comida, o mesmo maná, anos comendo a mesma comida, e eles começaram a murmurar contra o Senhor, reclamando contra Deus. Chegaram ao ponto de pedir que eles queriam comer carnes, e Deus manda carnes, mas também os mata, porque estavam se rebelando contra o Senhor. Chegaram ao ponto de dizer que aquilo era um pão vil que vinha do céu, e diziam que era melhor, que eles estavam com saudades de quando eles moravam no Egito, onde podiam comer peixes, pepinos, melões, alho, cebola. Porque Deus, o que nós vemos aqui então é uma grande ingratidão do povo de Deus. O que Deus requer de nós não é que nós apenas aceitemos calados aquilo que Deus nos dá, mas que nós possamos ser realmente, possamos estar realmente satisfeitos e felizes com aquilo que Deus nos dá, por considerar aquilo como sendo prova do amor de Deus para conosco, prova do sustento que Deus tem para conosco. Isso pode acontecer conosco ainda hoje, de nós recebemos aquilo que Deus tem nos dado e agindo da mesma maneira como o povo de Israel agiu. De olharmos para as coisas que Deus nos dá e dizemos: não, isso não está bom, eu quero mais do que isso que Deus está me dando não me agrada mais, eu preciso de mais do que isso. Mas se Deus determinou que o nosso sustento e que a nossa porção é essa, assim como para o povo de Israel a porção e o sustento era o maná, nós temos que nos alegrar. É claro que nada nos impede de buscarmos algo que aparentemente seja melhor para nós. Não é nenhum pecado, nenhum homem tentar melhorar a sua vida ou buscar algo melhor. O pecado é blasfemarmos contra Deus e não estarmos contentes com aquilo que Deus nos deu. Não estarmos contentes com a vida que Deus nos deu. Não há nenhum pecado em alguém querer estudar mais, ou alguém querer procurar um emprego melhor. O pecado é você não reconhecer que o trabalho que você tem, as condições que você tem, foi Deus que estabeleceu que fosse assim, foi Deus quem lhe deu. Isso deve ser o suficiente para alegrar o nosso coração. O que Deus nos mostra aqui o que Deus quer no nosso coração. As circunstâncias que estão ao nosso redor, elas podem mudar e nós podemos até mesmo buscar que elas mudem. Mas nós temos que ter a certeza de que é o Senhor quem nos dá todas as coisas e que aquilo que o Senhor nos deu deve nos alegrar por ser prova do cuidado de Deus para conosco. Não deve haver nosso coração um sentimento de rebeldia ou de insatisfação contra o Senhor por aquilo que Ele nos deu, mas devemos sermos satisfeitos com aquilo que Deus tem nos dado, por reconhecermos como prova do sustento de Deus para conosco. Mesmo que não seja exatamente da maneira como nós pedimos, mas é o cuidado de Deus para conosco, Deus sabe o que é melhor para nós. Deus cuida de nós e Ele conhece todas as nossas necessidades. Nós vamos ver mais adiante. E que isso ainda nos mostra, então, o quanto é inútil nós ficarmos ansiosos, e que nós, na verdade, nós devemos nos envergonhar por sermos como os incrédulos nesse aspecto. Por isso, como diz a palavra de Deus, os ímpios é que podem viver dessa maneira ansioso. Mas a nossa vida como cristãos, ela deve estar inteiramente colocada nas mãos de Deus. Devemos descansar tranquilamente nas mãos do Senhor.
Porque todos nós sabemos que nem mesmo toda a ansiedade do mundo nos fará viver 1 minuto a mais ou a menos, além do tempo que Deus já determinou. Todos nós sabemos que, mais ansiosos que nós estejamos, nós vamos conseguir mudar aquilo que Deus já estabeleceu para nós. Agora, os ímpios não. Os ímpios, com razão, podem ficar ansiosos a respeito de alimentos, vestimentas e coisas desse tipo. Porque tudo aquilo que o ímpio conhece é aquilo que está dentro da sua própria mente, do seu próprio coração pecaminoso. Uma profunda ignorância em relação à providência de Deus. Não sabe nada sobre os decretos de Deus e sobre como Deus governa todas as coisas. Já os cristãos não. Nós aprendemos da palavra de Deus, que Deus cuida de nós, que Deus não é apenas o Criador do mundo, mas que Ele continua governando e conduzindo todas as coisas pelo poder da sua palavra, de acordo com a sua santa providência. As pessoas então que dizem que Deus é meu Pai e Cristo é o meu Salvador, elas também devem superar todas as ansiedades e inquietações. Se nós professamos a fé em Cristo Jesus, nós dizemos que Deus é o nosso Salvador, que Jesus é o nosso Salvador e que Deus é o nosso Pai, nós temos que lançar sobre eles a nossa ansiedade. E a fé verdadeira, ela então produz um coração tranquilo. Com relação à fé, o grande exemplo que nós temos daquele que é chamado o pai da fé é Abraão. É um exemplo realmente impressionante como a fé no coração de Abraão o tranquilizou e tirou dele qualquer ansiedade que ele podia ter. Quando Deus fez a prova com eles, quando pediu que ele oferecesse o seu filho em sacrifício. Nós conhecemos a história, sabemos que Deus prometeu que Abraão seria o pai de uma grande nação. E ele já velho, a sua esposa também já velha, não tinham filhos. E Deus, de maneira maravilhosa e miraculosa, faz com que eles tenham um filho. Grande alegria para eles o fato de terem o seu filho, não só pelo cumprimento da promessa, mas também pelo fato do filho em si também. E após alguns anos, o Isaac já moço, o Senhor Deus fala com Abraão novamente e diz: eu quero que você leve o seu filho até o monte e ofereça a ele como sacrifício para mim. E a palavra de Deus não nos mostra nenhuma argumentação de Moisés, de Abraão com Deus, sobre como é que vai ser. É meu único filho, eu não posso ficar sem meu filho. Como é que você é o pai da legislação, você não tem um filho? O que a palavra de Deus nos mostra é que Abraão simplesmente se levanta no dia seguinte, pega o seu filho, pega 2 servos seus e começa a andar em direção ao monte. E quando chega no pé do monte, ele diz para os servos ele ficarem lá, ele vai subir com o moço. E Abraão, a palavra de Deus nos diz que Abraão diz para os seus servos que ele vai subir com Isaac e que eles voltarão para junto dos servos. Abraão tinha a fé no Senhor de que se Deus disse que a descendência, a grande nação da qual Abraão seria o pai, seria através de Isaac, Abraão então tinha pela fé a consciência tranquila e toda a tranquilidade no seu coração de que seja lá o que for, que fosse que Deus tinha em mente, algum jeito Deus daria para que ele voltasse com seu filho para casa. E ele sobe, enquanto estão subindo um do outro, Isaac olha para um lado, olha para o outro e vê que tem lá o fogo, tem a madeira, está tudo pronto ali, só está faltando o animal que vai ser oferecido como holocausto. Ele pergunta a seu pai: temos aqui o fogo e a madeira, onde é que está o animal? Abraão diz: Deus proverá para si o cordeiro. Mais uma prova da fé de Abraão, ele não demonstra no momento uma preocupação: como é que ele vai fazer? Como é que eu vou explicar agora para o meu filho que ele aqui vai ser a oferta ao Senhor? E nós conhecemos então a história de como Deus, quando Abraão coloca então Isaac para ser oferecido como holocausto no altar, então ele está pronto para fazer o sacrifício. Deus preparado e havia ali ao lado um cordeiro para que fosse oferecido como sacrifício. Então eles prestam o sacrifício e Abraão e Isaac voltam para a sua casa. Então, como a fé no coração de Abraão produziu a tranquilidade para que ele pudesse crer na providência de Deus, ainda que ele não conhecesse qual era o plano de Deus completamente,
mas ele tinha certeza de que Deus havia feito a promessa de que Isaac seria o princípio da descendência de Abraão, da grande nação da qual Abraão seria o pai. Então, a fé no coração de Abraão o tranquilizou para que ele pudesse obedecer à vontade de Deus. O que nós temos que ter em mente é que Deus estabeleceu os meios ordinários para o sustento do povo de Deus. Então, nós temos que buscar o nosso sustento, temos que trabalhar, temos que estudar, temos que fazer todas essas coisas, mas com a fé em Deus. Nós não podemos ter a fé nos meios que Deus estabeleceu. Nós não podemos estar preocupados com o nosso futuro e dizemos então que nós temos que fazer um plano de previdência muito bom, porque nós sabemos que a previdência no Brasil não é suficiente para poder suprir no futuro. Eu tenho que ter um emprego muito bom, eu tenho que estudar muito, eu tenho que passar no concurso, porque passando no concurso eu não posso ser demitido e ter outros benefícios e tal. Então, eu preciso então organizar todas essas coisas para que meu futuro possa estar tranquilo, para que o futuro da minha família seja tranquilo. Nós podemos fazer tudo isso da maneira correta, que é confiando que Deus irá suprir todas as coisas. É claro que Deus estabeleceu, Deus nos deu esses meios para que nós possamos pensar e planejar as coisas. O que a palavra de Deus nos ensina aqui não é que se é inútil estarmos ansiosos, então quer dizer que eu não preciso me preocupar com nada. Eu não preciso trabalhar, não preciso me preocupar sobre quando eu parar de trabalhar. Eu não preciso me preocupar com a aposentadoria, eu não preciso me preocupar com os meus filhos, eu não preciso me preocupar com nada. O que Deus diz aqui não é nada disso. O que Ele diz é que nós podemos fazer planos acerca disso, podemos trabalhar para termos essas coisas, mas o erro é termos a fé e toda a nossa confiança nessas coisas em si mesmo. Nossa confiança não deve estar porque tem um plano de previdência muito bom, um banco muito sólido e por isso então eu estou tranquilo, eu posso me aposentar e certamente porque eu tenho a fé. Nesse banco eu vou conseguir ter o meu sustento até enquanto eu viver. Nossa fé deve estar em Deus. Deus irá nos suprir tudo aquilo que nós precisamos. Deus estabeleceu os meios ordinários para que as coisas aconteçam. Então, o meio ordinário que Deus estabeleceu para o nosso sustento é o homem tem que crescer, estudar, trabalhar para que possa ter o sustento. Esse é o meio ordinário que Deus estabeleceu. É assim que Deus quis que fosse. Mas a nossa confiança não deve estar nessas coisas em si mesmo. A exortação não não se preocupe com nada, não faça planos e viva a vida tranquilamente. Então vamos que amanhã morreremos e Deus vai dar um jeito de, assim como Ele cuida das aves e das plantas, Deus também vai cuidar de nós. A diferença que temos entre as aves e nós é que nós somos seres racionais que podemos planejar e fazer uso dos meios que Deus nos dá para que possamos ter o nosso sustento. Repetindo só para finalizar. O erro não é fazermos os planos e queremos ter essas coisas pensando no nosso sustento, no nosso futuro, no nossa uma melhor de vida. O erro é colocarmos a fé nessas coisas, não colocarmos a fé no nosso Senhor, no nosso Pai que nos sustenta e que usa essas coisas ou não também para nos trazer o nosso sustento. Por último, então, o último artigo que vemos aqui, ele nos ordena a pensar sobre o perfeito conhecimento de Deus, e sobre perfeito conhecimento de Deus sobre as necessidades do homem, quando ele diz: vosso Pai Celeste sabe necessidades de todas elas. Deus, então, conhece o nosso coração, Ele conhece as nossas necessidades, sabe que precisamos de roupa, precisamos de comida, precisamos de casa, de trabalho, e Deus sempre suprirá sempre que Ele achar necessário e sempre que isso for para o bem da nossa alma. Nós às vezes pedimos coisas, a própria palavra de Deus nos diz que às vezes nós não recebemos porque nós pedimos mal, pedimos aquilo que nós não precisamos, então nós temos que tomar cuidado com aquilo que nós pedimos para não pedirmos além do que nós precisamos, com a certeza de que sempre o Senhor vai suprir aquilo que nós precisamos e que sempre que for para o bem da nossa alma. Nada que é vital para a nossa vida nos faltará.
Esse argumento que o Senhor Jesus nos traz, ele está guardados no mais fundo do nosso coração, e devem então produzir frutos na nossa vida diária. Nada é mais comum, especialmente nos nossos dias, do que um espírito atribulado, pessoas ansiosas, preocupadas, com bolsa que cai, dólar que sobe, emprego que pode fechar, carro que não vende, então a montadora fica pior, e petróleo que sobe, e diversas situações que ocorrem no mundo que preocupam a nossa vida. Mas nossa prejudica mais a vida, mais a vida espiritual do homem do que essa que eu citei agora. Ao mesmo tempo, nada glorifica tanto a Deus quanto um espírito satisfeito em meio a essas aflições temporais. Somente a fé verdadeira, somente a fé que podemos ter através da obra do Espírito Santo na nossa vida e pela leitura da palavra de Deus, firmados nas promessas, naquilo que Deus nos ensina. Somente a fé pode produzir esse espírito verdadeiramente tranquilo em meio às aflições. O homem que crê, que é meu pastor, também deve crer realmente. Na segunda parte do verso diz: nada me faltará. Esse é o que nós vemos aqui então agora sobre o elevado padrão de vida que é exigido de todos os cristãos. A exortação é simples, numa frase bem curta, que o Senhor diz: buscai antes de tudo o seu reino. Buscai antes de tudo o reino de Deus. Nós não devemos então gastar os nossos grandes pensamentos, toda a nossa habilidade, toda a nossa inteligência que Deus nos dá nas coisas apenas deste mundo, vivendo como se nós fôssemos apenas corpos e que não tivesse uma alma. Nós temos que viver todos os dias, tendo a plena consciência de que nós somos que possuem almas, e essas almas são imortais, e que ou essas nossas almas serão perdidas para sempre, ou serão salvas para sempre. Nós temos que viver sempre tendo a plena consciência da nossa mente, que temos uma morte para enfrentar, que temos um Deus que nós temos que encontrar, um julgamento que nos espera e uma eternidade para passar no céu ou no inferno. Nenhum homem pode fugir disso. Crendo ou não, nenhum homem irá fugir dessa realidade. De ter que prestar contas ao Senhor, de ter que se apresentar diante de Deus para prestar contas daquilo que fez enquanto estava nessa vida. Temos que buscar em primeiro lugar o reino de Deus, também, como diz o Salomão, tudo é vaidade, correr atrás do vento. É interessante, como ele diz, correr atrás do vento. Nada parece mais inútil do que correr atrás do vento. É algo que você não vê e jamais vai passar. Mostra bem a intenção de dizer o quanto é inútil nós termos uma excessiva preocupação com as coisas que se passam aqui nessa vida. Tudo é vaidade de correr atrás do vento. E como é que nós podemos dizer que estamos buscando a Deus? Nós podemos ter a certeza que buscando a Deus como nosso principal objetivo é garantir um lugar entre o livro dos salvos, tendo a confiança de que nossos pecados foram perdoados, finalmente regenerado, e que nós estamos para receber a herança dos santos, que estamos para prestarmos sentimos alegria e pensamos na possibilidade de estarmos eternamente no Senhor. Nós também podemos ter a certeza que estamos buscando, estamos em primeiro lugar os nossos pensamentos ao interesse desse reino. Faremos para aumentar o número dos filhos de Deus, e quando nos esforçamos para manter a obra de Deus e promover a Deus tudo. Nós temos aprendido o fim principal de tudo é glorificar nossa vida, nosso trabalho, tudo aquilo que nós fazemos. Devemos sempre buscar glorificar. A preocupação com o nosso trabalho nunca pode ser maior do que a preocupação com o reino de Deus. Nós temos que olhar para o nosso trabalho como um meio também de glorificar a Deus. Não meio apenas para o nosso sustento, não meio para ganharmos dinheiro, para os nossos prazeres satisfeitos, mas o nosso trabalho é por meio de glorificarmos a Deus. Tudo aquilo que nós fazemos, trabalhando, cuidando, o que for que nós fazemos, sempre deve ser o único objetivo, o principal objetivo de glorificar.
ninguém é digno de trabalharmos com ele, porque todos juntos, mais cedo ou mais tarde, passarão. Passamos que as fazem de morte e aqueles que não põem notícias sobre a artista do Brasil, do mais do mundo, e pode ser que tudo ia bem para ele, mas ele cresciam ele, e cada dia que se ouvia era ele abrindo uma outra empresa e cada vez as ações dele subindo mais e mais. De uma hora para outra as ações começam a cair. E tudo aquilo que ele tinha até de certa forma parecia, era tão grande que eu imaginava que tudo desse. Mas informou que a produção dele não podia, ele achou que podia se concretizar, deu muito o valor das coisas caiu, teve que vender um monte de empresas, etc. Então, todo aquele castelo que ele tinha, que parecia inabalável, firme como uma rocha, era na verdade apenas um castelo de areia que veio uma onda e derrubou outras coisas. Assim é na nossa vida também. Nós talvez, nenhum de nós aqui tem um castelo muito quanto de Arte Batista. Mas são de nós um castelo e que pode parecer inabalável, mas se nós, no nosso tempo, tentando proteger esse pequeno castelo de areia, ao dar uma luta, derrubar, nós temos preocupação apenas por esse castelo, não nos preocupar por aquilo que realmente importa, que é o rei. Nós seremos considerando uma dignidade sofrendo o Senhor, depois do Senhor. Seremos durante a nossa vida. A riqueza por isso nós podemos cuidar de outra profissão. Se nós ficar ali, nós foi levado para uma as coisas prefiro então ficar na face de tudo isso sempre no lugar de Deus, confiando todos os jovens que estavam ali junto com Daniel comiam das melhores comidas que se possa imaginar, carne, pães, sei lá, das coisas que eles iriam ter. E eu pedi aqui começa apenas água e legumes. Eu não entendo muito de visão, mas entendo que mais comida, mais variedade de comida ser melhor para que a pessoa tenha um sustento melhor da sua saúde. Deixamos apenas duas pessoas fazendo uma experiência simples, alguém comendo de tudo, com água com legumes. É provável que ao final da experiência aquele que apenas comeu com legumes seja mais fraco do que o outro que comeu, porque teve a chance de comer de ter acesso a uma alimentação melhor.
Mas o que nós vemos aqui é exatamente o contrário. A história de Daniel nos contrário. Daniel e seus amigos, apenas fazendo água e eles estavam melhores e mais fortes, mais sábios, e todas as aos outros estavam se alimentando com maior variedade. Aqui, Daniel nos dá uma prova do que é confiar em Deus. Daniel tinha sido, acredito que Daniel também sabia que seria melhor para o homem comer uma verdade maior de comida do que apenas água com isso. Mas a confiança dele não estava no que ele ia comer. Não era como o pai que sabe cozinhar e fica forte. A confiança dele não estava na água, a confiança dele estava de que é o Senhor que iria sustentar. Independente do que ele fosse comer, a força e o sustento e a fidelidade de Deus ia fazer com que eles dos demais. E assim nós também devemos, não pelo nosso trabalho com previdência, com aposentadoria, com o que é que seja. Tudo isso são apenas meios que Deus estabeleceu. Nós temos sim que fazer uso deles, mas tendo a fé e a confiança no Senhor, como Daniel teve aqui. Nosso constante então, aviso para todos aqueles que estão ao nosso redor e para nós mesmos, sempre sim, buscar, antes de tudo, Deus. E ao final, Deus então nos traz a maravilhosa promessa, assegurada para a gente busca de Deus. Não sei quanto tempo, trabalho de uma menina, não consigo ter o sustento sempre aquela coisa, não sei que a porta está vermelha, o quarto está trabalhando muito quadrado, eu trabalho tanto, não consigo repetir. Nós fazemos Deus estabelecido. Deus estabelecido, busquem primeiro lugar em Deus, as outras coisas não serão acrescentadas. Quando nós achamos que o plano de Deus não é tão bom assim, e aquilo que Deus estabeleceu não é assim tão certo, e nós fazemos as coisas do nosso jeito, sempre vai dar errado. Por isso que aqueles que trabalham demais e ocupam toda a sua vida acabam não tendo tempo de ir à igreja ou de buscar a Deus, como alcançar aquilo que eles realmente querem. Buscar em Deus e todas as outras coisas do serão. E quando nós estamos invertendo esse fluxo, certamente estaremos em progresso. Por outro lado, nós não podemos entender de maneira errada que Jesus nos diz aqui, imaginamos que não nós só lendo e cantando salmos de Deus, eu preciso orar a Deus, que Deus diz para buscar as coisas de Deus, e então todas as outras coisas não serão acrescentadas. Então eu não vou trabalhar, eu vou estudar, apenas buscar a Deus. Isso é a maneira errada de interpretar aquilo que Deus diz aqui. Como nós sabemos, nós temos de ler a Bíblia e interpretar as lições que a Bíblia nos traz, utilizando também de outros para que fique claro aquilo que nós estamos lendo. Quando nós lemos isso e parece que traz uma lição que é contraditória anteriormente, o que nós temos que fazer é primeiro partir da seguinte: na Bíblia não há contradição. Então, se eu estou achando que tem uma contradição, tem alguma coisa errada em mim, eu tenho que buscar na Bíblia a explicação dessa contradição ser desfeita. E a coisa é clara quando diz que deve trabalhar. E atribuir então esse significado, esse entendimento de que nós temos que apenas nos ocuparmos de ler a Bíblia, estarmos na igreja, fazer isso seria uma maneira de incentivar o fanatismo religioso e também incentivar a preguiça para o trabalho. E o apóstolo Paulo, de maneira muito clara,
no segunda carta aos Tessalonicenses, no capítulo versículos de 10 a 12, nos dá uma lição muito sobre isso, quando diz: porque quando ainda convosco, vos ordenamos, e se alguém não quer trabalhar, também não coma, pois de fato estamos informados de que entre vós há pessoas que desordenadamente, não trabalhando, antes prometem na lei. Elas, porém, determinamos e exortamos, no nome do Senhor Jesus Cristo, que trabalhando tranquilamente como um pão. Ainda tem a exortação contra o preguiçoso, diz que vai ter uma comida preguiçoso. Ele fala que o preguiçoso coloca no prato, mas não consegue levar até a boca. Então, a lição na palavra de que o homem não há essa possibilidade de viver que não seja trabalhando. O pastor Paulo Brasil esteve aqui há uns meses atrás e estava falando sobre o dia do Senhor, sobre como o dia do Senhor é importante para o bem da igreja, para você ter o seu dia do Senhor. E Deus trouxe uma educação importante, mostrando que o dia do Senhor ele é um dia que nós devemos reservar para estarmos com Deus, para buscarmos a Deus em oração, com mais tempo para fazermos isso, já que não temos outras atividades. Então, também para estarmos em comunhão com os irmãos, para lermos a palavra, meditarmos, e todo esse aspecto espiritual que nós conhecemos no dia do Senhor. Mas ele também tem um aspecto que era: o dia do Senhor também é um dia para descanso. E ninguém pode descansar sem estar cansado. Então, ninguém pode não trabalhar e esperar a chegada do Senhor que possa usar como um dia de descanso. Então, se Deus estabeleceu um dia para o descanso, é porque Ele também estabeleceu os 5 dias para trabalho. Mostrando o quanto é importante que a homem busque o seu sustento através do seu trabalho. É claro que, frisando novamente, a confiança e a fé que nós temos de que teremos o sustento do nosso trabalho. Quando o Senhor diz que as duas coisas que a nossa confiança deve estar no Senhor, a fé deve estar no Senhor, e não no nosso trabalho. Nós confiamos e sabemos que temos um bom de cada dia, mas trabalhamos com o fim e sem fim, muita intensidade. Nós temos sabendo que o Senhor diz que assim será. O homem então vence essa promessa, ele é de lugar. Conhecer as obrigações da vida, mas também ele usa a falência, usa o seu trabalho também como um instrumento de cara a Deus. Salomão, mesmo ele diz que ele diz: há para tudo que do sol, há tempo para o seu trabalho circular, há tempo para você buscar a palavra de Deus, há tempo para você fazer todas as coisas, porque Deus estabeleceu que seja assim. O homem a quem pertence essa promessa, ele não conte a devidação aos seus afazeres temporais, mas coloca em primeiro lugar o que faz bem à sua alma. Se você tem um trabalho, porventura, te traz algum tipo de prejuízo, mas mesmo que esse trabalho seja muito bom para você e que você goste muito dele, que você consiga trazer um grande ganho, e aquilo pelo ponto de vista humano, pelo aspecto apenas humano da vida, aquilo é maravilhoso e nada. Mas se aquilo traz algum prejuízo espiritual, então deve ser deixado e buscar um outro trabalho, uma outra atividade que glorifique a Deus pelo seu trabalho. Essa é a maneira correta de interpretar aquilo que Deus está dizendo aqui. Cada coisa tem o seu lugar, cada coisa tem o seu grau de importância, cada coisa tem a sua hierarquia. Você deve as coisas, mas tem impedimento de que cada coisa tem o seu lugar, e cada coisa tem a sua hora, cada coisa tem a sua importância. Em resumo, o alvo que pertence a essa promessa em um período diário colocar a Deus em primeiro lugar, e todas as coisas, tudo aquilo que não é o reino de Deus em segundo lugar. O objetivo é sempre dar o seu lugar às coisas físicas e primeiro aquilo que quer dizer a sua.
porque até mesmo o que disse que tudo é feito para a glória do nosso Deus. Aqueles que vivem assim, para aqueles sim, é que o Senhor nos diz, essas coisas não serão acrescentadas. Não é para aqueles que vivem de maneira a desconsiderar outros mandamentos de Deus. Nós não podemos tomar apenas um pouco mais fora do contexto e eu vou obedecer apenas daquilo que ele falou em outra parte, eu vou deixar de lado. A questão que vivem sabendo qual é a importância de cada coisa. A mensagem da palavra de Deus sobre o todo, que buscam o seu trabalho, que buscam ele, mas confiam no Senhor, e aí se colocam aquela coisa em seu lugar, considerando a importância, em primeiro lugar, das coisas que fazem bem à nossa alma, é aquele que receberá essa graça do Senhor. Aquele que realmente busca o reino de Deus em primeiro lugar, obedecendo todos os mandamentos do Senhor. Então, nós não devemos pegar as preocupações do seu próprio. Nós vamos atender as preocupações de hoje, vamos a graça necessária que podemos carregar, desde que estejamos buscando em primeiro lugar o seu reino. Devemos pensar de que maneira então é que Deus irá cumprir essa promessa. É muito sentido. A pessoa que busca em primeiro lugar o reino de Deus jamais terá falta de qualquer coisa que resulta no seu reino. Talvez não tenha tanta saúde, talvez não tenha tanta riqueza, mas sempre terá o suficiente, o Senhor estabeleceu para nós, e que sejamos sempre gratos a Deus por isso, por termos o sustento de nossa mesa, confiando que o Senhor nos traz. Como Davi nos ensina no Salmo 37, versículo 25, fui moço e já agora sou velho, porém jamais vi o justo desamparado, nem a sua descendência a mim. Como ainda o apóstolo Paulo em Romanos, no capítulo 8, versículo 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Que nós não guardemos essas lições da nossa mente, mas que nós possamos realmente colocar em prática a nossa vida diária. Nós possamos então vigiar e orar quando o Espírito ansioso e essencialmente preocupado com as nossas coisas que nos conveniam aqui. Nós precisamos sempre ter nas palavras do Salmo 23. O Senhor nada faltará, faz repousar em pastos verdejante, leva as águas de descanso, refrigera a minha alma. Ainda que eu ande pelo vale das sombras da morte, não temo, porque tu estás comigo. Isso foi lugar de pode abrir a palavra ao nosso coração. E pedir para Deus para encerrarmos. Deus, Pai de misericórdia, esta é a tua palavra, Senhor. Nós estamos agradecidos pelo privilégio de estarmos aqui, ouvindo o Senhor, a exposição, essa mensagem tua, palavras do Senhor Jesus Cristo, que proferiu no Sermão do Monte e que tem servido para edificar nossas almas. Senhor Deus, tem misericórdia, mas porque tu sabes como muitas vezes ansiosos pelas coisas desse mundo, muitas vezes não podemos ir para o sustento e nos apegamos às soluções humanas e preocupações exageradas. Mas te pedimos, meu Deus, que tu tenhas misericórdia de nós e nossos corações, o teu ensino, dê, Senhor Deus, ao teu povo um coração em paz com Cristo, confiando que tu estás parando, pois, como diz a tua própria palavra, olhos não viram, ouvidos não viram, querendo o nosso bem, Senhor Deus, que os teus restos são eternos e imutáveis.
Tem misericórdia de nós, Deus, somos falhos, precisamos de uma ação tua em nossas vidas a cada dia. Peço, Deus, por estarmos aqui, né? Queremos pedir que todos eles também voltam aos lares, livrando do mal, nos abençoando a semana de ciências. Pedimos que tu abençoe os meios depositados nas afirmações. Os irmãos, meu Deus, para que continuem sendo fiéis, trazendo casa que a tua palavra ordena. Abençoa, Senhor Deus, aqueles que irão habitar os recursos da casa do tesouro. Continua, Senhor Deus, nos abençoando. Também pedimos para aqueles que, porventura, não estão trabalhando, para que tu, pela tua bondade, para o princípio dos meios, para emprego e renda, e que as famílias tenham sustento, Senhor Deus. Dê disposição, vontade de trabalhar e continua, Senhor Deus, orientando o teu povo com santa e perfeita vontade. Tem misericórdia de nós, nos abençoa. Tudo isso pedimos e agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Seja bem-vindo, Deus abençoe. Já é da igreja? Essa é da igreja? Deus abençoe. Você? Deus abençoe também, sejam bem-vindos. Como que voltem sempre que quiserem, podem ver Deus aqui. Vocês não querem ver outra igreja. Deus abençoe também. Então, Deus abençoe e mostrar essa paz. Mostra aí como é que ela fica. Mostra. Como é que ela fica? Mostra aí. Porque você tem que fazer. Se o cara de não de costas do seu pai, você não fica de costas do papai,
Vem cá, papai vai descer. Vem cá, vai ter que ir oi. Oi. Eu vou descer, essa é o pastor. Você vai com sua mãe.
Você vai